Então, vamos iniciar, né, essas nossas reflexões da tarde, como sempre fazemos, aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, né? Que ainda passamos pela pandemia e outras doenças infecto-contagiosas, conflitos lá na Europa, com guerras na Ucrânia, problemas climáticos, né? Tivemos até ciclone, terremoto aqui no Brasil, coisa que nunca tivemos. Então, vamos agradecer a Maria por ela estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós. Vamos agradecer também os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, que também chamamos de anjos da guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Agradecer a espiritualidade amiga que atua aqui nesta bendita Casa de Orações e agradecer também, né, a todos que estejam nos ouvindo nesse momento, seja aqui presentes ou também pela internet. Como todos sabem, nós estamos estudando o livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Às segundas e quartas-feiras o estudo é do livro Fonte Viva e aos domingos o livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje o nosso tema está inserido aqui na Fonte Viva, lição número 152, cujo título é Vem. E é claro, né, Emmanuel, como sempre, ele pega uma frase, né, ele pega uma referência que está no Evangelho e traz para fazer as suas reflexões assim, sempre oportunas e preciosas para todos nós. E Emmanuel pegou uma frase que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim: Vem, e quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Então Emmanuel diz assim, vou ler logo tudo que ele traz, né, aqui nesse capítulo 152, e depois a gente vai tentando fazer as nossas colocações em cima disso. Então diz assim Emmanuel: a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste um nível de grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas aflições e desânimo, mas não te perturbes. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém pode te impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso que saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então essa é a lição 152 de Emmanuel, né? E é lógico, a gente percebe que é um convite que ele nos faz, né? É um convite praticamente derradeiro, porque se nós vamos ver o Apocalipse,
é o último livro, né, que nós temos. Mas aqui também no Fonte Viva nós já estudamos um outro convite amoroso de Jesus, que está aqui no capítulo 5, quando ele diz assim: consegues ir? O título que Emmanuel colocou, né? Porque ele traz aquele convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então esse convite de Jesus foi feito em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Então a gente vai perceber que Emmanuel já nos traz essas advertências, né? Inclusive aqui ele fala assim, ó: todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir até Ele. Então é por isso que Ele está sempre nos convidando, e a gente sempre vai deixando para lá, né? A gente vai sempre adiando, vai sempre postergando. Então, primeiro nós vamos fazer estudar o contexto dessa frasezinha que Emmanuel colocou, né? Ele usou o capítulo 17, né? Só que ele pegou só um trechinho. Mas nós vamos ler o capítulo 17, ele traz várias considerações. Diz assim: e eis que cedo, essas já são palavras até do próprio Jesus. Porque se a gente for ver o livro de Apocalipse, que muita gente fala assim, é o livro dos dias finais, né? Porque o Apocalipse sempre significa assim que já é o fim do mundo. Mas na realidade não. Revelação, o livro Apocalipse em grego significa revelação. E essa revelação foi escrito por João, que estava preso, né, na ilha de Patmos, e ele foi levado em êxtase para ver o futuro. E aí ele teve visões, 4 principais visões, assim, ele traz todas as narrativas que está no livro Apocalipse. E esse capítulo 22 é justamente o último. E aí tem até Jesus falando nesse capítulo, né, 22. Esse próprio capítulo 17 fala isso, porque diz assim, ó, Jesus dizendo, ó, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, né? O esposa significa a igreja, né? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, aí continua, né? Quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, logicamente, aí nós temos uma colocação assim, de um convite, lógico, né, que ele nos faz para ir até ele, para buscar, né, saciar essa sede. Sede do quê? Sede de conhecimento, né, justamente da palavra de Deus, né, e de Jesus que está ali. Então, como eu falei, esse livro traz revelação, e o capítulo 22 é o capítulo final do livro, e conclui com essa visão de João, do rio da vida e da árvore da vida. O rio da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida dá frutos a todos
dá frutos todos os meses, com folhas que são para a cura das nações. Não há mais maldição e os servos de Deus o adoram e veem a sua face. E esse capítulo, como nós lemos, né, ele inclui assim uma advertência, né, ou vamos dizer assim, um aviso para não adicionar e nem retirar nada do que está escrito aqui, né? Então, João testifica a veracidade das palavras que escreveu e expressa seu desejo de que Jesus venha logo, né, em breve. O próprio Jesus fala nos versículos finais dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele convida a todos que têm sede para virem beber da água da vida e da graça. E promete vir sem demora a recompensar cada um de acordo com o que fez. Então o livro do Apocalipse conclui com a graça do Senhor Jesus e convida para que ele venha rapidamente. Em resumo, né? Ele conclui essa visão de João, que fala do livro da vida e do rio da vida também, né? Que são fontes da vida eterna e de cura. Inclui essa advertência para não acrescentar ou retirar nada nas palavras da profecia e faz uma promessa do breve retorno de Jesus e um convite para que todos venham e bebam da água da vida gratuitamente. Então esse livro termina, né? Com esse capítulo 22, com esse lembrete da graça do Senhor Jesus e o convite. Então a gente vai perceber que Jesus sempre nos traz esse convite para que nós possamos realmente seguir, né, o seu caminho. Lá diz assim, segundo os estudiosos, né, que fazem o estudo das Escrituras, eles dizem que o ministério do Espírito e o ministério da igreja, em certo sentido, são um só. E esse único ministério não é outro senão o próprio ministério de Jesus. E é o próprio ministério do Cristo, porque é um ministério conduzido pelo Espírito. Há um senso de unidade entre o ministério do Cristo e da igreja, né? Então isso aí sempre está sendo colocado. Tanto assim que nós vamos ler o próprio Apocalipse, tem cartas, né, que foram enviadas a todas as grandes igrejas que existiam na época, né? Acho que as 7 grandes igrejas. Então há essa necessidade de entendermos, né? O Espírito que impulsionou a Cristo naqueles 3 anos e meio, impulsiona a igreja a partir daquele memorável Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Então agora vamos às reflexões, tanto de Emmanuel, né, sobre esse tema. Emmanuel escolheu esse versículo 17 do capítulo 22 e pega 2 frases de estudo e reflexão. Apenas 2 frases, mas com grande profundidade. O vem é um convite especial de Jesus. E é um convite que está no singular, se a gente for ver, né? Porque ele não tem o acento circunflexo, né? No vem. Então ele está no singular, ou seja, é pessoal, é individual, é intransferível, é para cada um de nós, né? E, aliás, podemos lembrar que esse convite, outro convite de Jesus fez, né? Que eu já falei, né? O vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aí lá Emmanuel coloca como consegues ir, né? Ele também não conseguiu ir, né? O próprio Emmanuel não conseguiu ir quando recebeu o convite do Cristo a primeira vez, né? Por isso é que ele traz todas essas lições para nós também. Então aprendemos que se é tão fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, ou esse vem do Senhor, é tão difícil ir até Ele. Nós não conseguimos ainda. Onde aprendemos, né? Ele mostra essa dificuldade de vivenciar Jesus na atualidade. Essa dificuldade é a mesma que aquele mancebo rico teve, né? Quando ele foi falar com Jesus, o que ele poderia fazer, e Jesus falou para ele, vem, né? Larga tudo que você tem, renuncia e vem comigo. Aí ele ficou pensando, Senhor, como? Eu comprei cavalos novos, comprei escravos, preparei tudo, né, para a grande corrida que vai ter, deixa para amanhã, agora não, hoje não. Isso não, vem agora, essa aqui é a hora, não amanhã, vem agora. Então esse convite de Jesus é o mesmo para nós, né? Porque Jesus falou para ele, né, que ele renunciasse a tudo e seguisse naquela hora, mas o mancebo
deixou para depois e acabou acontecendo tudo aquilo que nós vimos, né? Ele acabou sendo despedaçado lá pelos cavalos. Mesmo assim, Jesus ainda o ajudou ali, trouxe, né, para que ele pudesse entender a lição. Então, Emmanuel, ele nos lembra de outro convite feito na parábola do festim de bodas. Emmanuel faz esse estudo. Se nós formos ver os outros livros de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele traz a lição 127, que chama assim, chamamento divino, que é logicamente o convite de Jesus, vamos dizer. Ali está na parábola, está como Deus. Ele preparou as bodas todas, né? E aí de repente os convidados não quiseram ir. Um foi para a sua casa de campos, outro foi para a praia, outro foi cuidar dos seus negócios. Ninguém quis saber de lá, né? Nas bodas. Então, o que o Senhor lá fez? Ele pegou e chamou os seus servos e falou para eles assim, ide pelos caminhos e buscai a todos, bons, maus, não importa, mas que venham para as bodas, porque já está tudo preparado, né? Mas os convidados não foram dignos, né? Então esse chamamento é para todos nós, né? Para que a gente consiga realmente seguir e tentar, de alguma forma, vivenciar e divulgar essa mensagem de Jesus. Então, a frase que a gente tem também, aquela sede sede, quem tem sede que venha e beba, né? Mas sede do quê? Sede de conhecimento, né? A gente vai perceber. Sede de aprendizado, aprender, evoluir, crescer, seguindo Jesus, lógico, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Emmanuel, de uma forma assim brilhante, ele começa a sua narrativa, né, nessa lição, falando o quê? Ele começa falando dando a ideia de que o planeta é uma grande escola, onde tem alunos de vários níveis. Lá ele fala de várias idades, né? Então nós vamos perceber que é isso que ocorre, né? A Terra é um planeta de expiações e provas, e nós temos pessoas de todas as idades, de todos os níveis, né? É por isso que nós aprendemos uns com os outros. Então, quando ele tem pessoas evoluídas, tem pessoas atrasadas, e tudo junto, assim, misturado, como se diz, né? Mostrando que o trabalho educativo é permanente e incessante neste mundo de expiações e provas. Então, nós vamos perceber que ele fala assim, se você já alcançou algum nível de aprendizado, não pode se inquietar com a extensão do trabalho incessante e nem enxergar como inimigos aqueles que caminham ainda na imaturidade do jardim de infância espiritual. Pode ser, nós também estamos nessa mesma situação, né? Nós ainda estamos com uma imaturidade espiritual muito grande. Então a gente vai ver que tem pessoa que é briguenta, que é colérica, que é materialista. Aí nós temos que aprender a seguir Jesus, seguir Kardec, né, como está lá na questão 886 do livro dos Espíritos. Nós temos que exercitar o famoso BIP, né, aquele sinal para nós, né? B de benevolência, benevolência para com todos, I de indulgência, indulgência para com as imperfeições alheias, e P de perdão. Se a gente fizesse isso, a gente estaria em condições realmente de caminhar melhor, né? E de alguma forma seguir esse convite de Jesus. Então, o que significa isso? É agir sempre no bem, como diz aqui Emmanuel, né? Com a verdade, o amor, evitando o mal, a mentira e a indiferença. Pois pode haver ainda muita algazarra de corações ignorantes e inexperientes, levando-nos à indiferença, a padecer desânimo e aflição. Mas não podemos nos perturbar, pois a madureza, se é que nós já adquirimos alguma madureza, nos inclina ou nos leva a horizontes mais vastos, e as ilusões e brinquedos da maioria já não nos satisfazem mais. Ou seja, nós já temos alguma mudança em nós, né? Só que nós temos que buscar essa perfeição e evoluir sempre, lógico, sem ter a presunção de achar que nós estamos melhor que os outros, né? Porque na realidade nós ainda temos que entender que só Jesus é bastante forte, né, para nos acalmar, como disse Emmanuel.
Então, ouçamos esse apelo divino de Jesus. Vem, ninguém pode nos impedir o acesso à fonte da luz infinita. Jesus, o divino amigo, abre as portas renovadoras, basta que saibamos querer. Olha aí, nós temos que querer, saber querer, né? Aí ele coloca aquela frase que eu até deixei igual que está aqui. Ó. Sofres, estás fatigado, tropeças sob os fardos do mundo? Vem, Jesus nos espera de braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. E Emmanuel finaliza esse sugestivo convite e mensagem oportuna para os dias de hoje, afirmando que sempre alcançamos serviços, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para conosco, né? Mas não nos esqueçamos de que as circunstâncias se multiplicam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, é o que ocorreu, né? O mancebo rico, ele falou, não, amanhã eu te procuro, hoje não, hoje eu vou me preparar lá para a corrida, né? Que vai ter a corrida. Então a gente também está sempre adiando, vou deixar para amanhã, vou deixar para quando eu aposentar, vou deixar para quando acontecer isso. A gente não sabe, né? Então é por isso que vamos atender, nós vivemos, né? Sempre recebendo esses convites de Jesus, né? O capítulo 5 aqui fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. E esse capítulo 152 fala, vem. Agora, já não está na hora de entendermos Jesus e de atendermos o seu convite e ir de encontro ao ensinamento que ele nos traz? Esse chamamento divino ainda está em tempo para atender esse convite. Temos aqueles que já atenderam, a gente sabe, temos as referências todas para nós, né, que já atenderam esse convite. Podemos lembrar Chico, Divaldo, Madre Teresa, Irmão Dulce, ou seja, todos aqueles que têm o sentimento de ajudar sempre. Então, o que acontece? O amor nos move nesse momento, né? Para que nós consigamos crescer e fazer algo, né? Isso aconteceu com Paulo de Tarso também. Quando lá em Damasco, ele ouviu Jesus, né? E a partir dali ele seguiu o convite de Jesus. Simão Pedro também, né? Atendeu o convite de Jesus, quando ele, apesar de Pedro o haver negado várias vezes, Jesus falou para ele, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me amas. Aí ele dá aquele convite para Pedro, né? E Pedro, então, e tantos outros atenderam o chamado divino, né? Podemos lembrar Maria de Magdala, tantos outros que estão no Evangelho. Mas, sexta-feira, agora passada, nós tivemos, né? Nós celebramos os 76 anos de fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção, inspirada pelos nobres ideais da Casa do Caminho, estabelecida há mais de 2000 anos, né, por Simão Pedro e outros apóstolos do contexto do cristianismo nascente. E é lógico, esse Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo Franco, o tio Nilson, né, e outros idealistas, co-idealistas, que ouviram o chamamento do Cristo, né? Ouviram o convite do Cristo. E eles dizem que é um farol da espiritualidade e amor, com história repleta de dedicação, caridade e busca incessante pelo bem, com as portas sempre abertas para acolher, inspirar e transformar vidas, seguindo logicamente a trilha demarcada pelo codificador da doutrina espírita e as diretrizes estabelecidas por Joana de Ângeles, por Francisco de Assis também, né? Ele também tem esse apoio. Então, hoje nós estamos aqui, na creche Amélia Rodrigues, ou instituição assistencial, educacional Amélia Rodrigues, e lógico, né? Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que também temos várias referências de pessoas que ouviram e atenderam o convite. Podemos citar lá os dois dirigentes, né, aqui, Miguel e Terezinha Santa de Jesus Sardano, que até recebeu uma homenagem assim, muito merecida, né?
E nós, todos, como aprendizes do Evangelho, endereçando nossos passos no caminho de Jesus, ainda ouvimos o convite de Jesus do vinde a mim e do vem. E aquela indagação também de Emmanuel em nossas consciências. Será que nós conseguimos ir? O convite está aí, né? Recebemos. Mas será que nós conseguimos ir? Consegues ir? Por isso, o objetivo é sabermos que as atividades fazem parte de nossas vidas para não cairmos na inatividade. É o que diz a máxima espírita. Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, estamos nos esforçando para domar essas más inclinações. Como eu já falei, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 127, Chamamento Divino, ele recorda aquela parábola do festim de bodas, né? Onde Jesus disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai todos os que vocês encontrarem. Então, Emmanuel complementa lá dizendo que o convite, então, é para todos nós. Foi e é para todas as pessoas, sem distinção, para a edificação de uma nova era, que deverá ser executada pelos espíritos ainda imperfeitos, que ao apelo do Senhor fazem-se colaboradores fiéis da causa do Evangelho. A situação se repete nos dias atuais. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite de Jesus. Preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material, numa manifestação de egoísmo, de indiferença, aos benefícios, né, espirituais recebidos na existência. Então lembramos, né, Paulo aceitou o convite e seguiu adiante, né? Ele ainda era imperfeito, porque chega um momento que ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, alcançado Jesus, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, como a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E, logicamente, ao final, todos nós nos lembramos que ele afirmou, né? Já não sou eu o que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos também atender esse convite, né? E começarmos a caminhar. Eu até me lembro daquela historinha de Irmão X, né? No livro Contos desta de Outra Vida, que estava lá o anjo, estava na realidade o santo e o pecador, né? O santo estava se orando, frente à capela, se orando, e o pecador estava do lado para aprender tudo que o santo fazia, porque ele, imperfeito, ele queria aprender com quem já era mais perfeito que ele. Aí chegou um anjo, na figura de um homem, e falou assim: oh, louvado seja Deus. Ele falou: oh, Deus seja louvado. Ele falou: já que eu vejo vocês assim em oração, eu venho fazendo um convite, né? Solicitar a vocês apoio. Aí o pecador disse: pode pedir, sim. Aí ele e o anjo e o santo falavam assim: louvado seja Deus, tal. Aí eu queria que vocês me ajudassem porque não longe daqui, no Lupanar, desencarnou uma criança. Aí o santo começou a dar desculpa: não, eu não posso me abeirar nesses lugares impuros. E o pecador: não, fala o que eu tenho que fazer, que eu faço. Aí ele começou a falar muitas coisas: também ali naquela cadeia desencarnou um homicida, quem poderá me emprestar mãos amigas para dar-lhe sepulcro? Aí o santo: eu tenho horror aos criminosos. Já o pecador: diga o que eu tenho que fazer, que eu faço, Senhor. E assim foi, né? Ele fez uns 4, 5 convites para o anjo, para o santo. E o santo sempre colocando desculpa. Aí ao final, o que aconteceu? O anjo pegou o pecador, né, imperfeito, pelas mãos e levou embora. E deixou o anjo ali, o santo rezando, orando, jejuando ali, né? Aí o tempo passou, acabou desencarnando lá o santo, e ainda continuou ali orando, embaixo da igrejinha, que mudou tudo. E aí de repente, um dia que ele consegue sintonizar, né, mais alto, ele vê um espírito todo iluminado assim,
diante dele. Aí ele olha a surpresa, é o pecador. Ele fala, mas como? Como que você conseguiu tamanha luz? Aí o pecador olhou para ele e falou assim, ó, simplesmente caminhei. Então, nós também temos que caminhar, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então essa aí ele era justamente devotado, ele poderia ter as suas imperfeições, mas ele queria, logicamente, alcançar a sua transformação, a sua perfeição. Por isso que Madre Teresa sempre dizia, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Então, finalizando assim essas nossas considerações, mais uma vez ainda congratulamos-nos com os 76 anos de comemoração do Centro Espírita Caminho da Redenção e todos os seus fundadores, dirigentes, voluntários, assistidos, enfim, todos que atenderam o convite de Jesus. Vem, que nós também consigamos ir adiante, prosseguindo para o alvo, atendendo às diretrizes que servem à paz edificante, aonde estivermos e com quem estivermos, aproveitando os recursos que temos para concretizar a verdadeira fraternidade. O caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Auxiliemos e edifiquemos, aproveitando a oportunidade na construção do bem, semeando paz, colhendo harmonia, santificando as horas com o Cristo, jamais conheceremos o desamparo. Lembrando sempre do alerta de nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Fica no seu posto de serviço. É o endereço mais seguro que a espiritualidade vai te encontrar. Por isso aprendemos que Jesus é o recurso maior das nossas vidas, como disse Maria Dolores, Os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva ao golpe do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, servidor humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. E com Jesus nós finalizamos fazendo aquela prece que ele nos ensinou, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Uma boa tarde a todos, uma boa semana também para todos nós. Graças a Deus.